Olá a todos, irmãos. Eu quero fazer uma meditação com os irmãos na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo de 7 a 11. 1 Pedro 4, de 7 a 11. E diz assim a palavra de Deus. E está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros, que o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, eu não quero assustar os irmãos com o título do vídeo, mas na verdade nós vivemos em dias que são complicados. Nós estamos passando por momentos, nós não entendemos a que isso levará, nós não sabemos que nosso Deus nos guardará nele, nos dará tudo o que precisarmos, mas nós sabemos que o futuro aguarda dias, pelo que a Bíblia diz, que cremos que não estaremos aqui, mas que são dias complicados. Mas, irmãos, o que nós vemos aqui na carta de Pedro é que ele quer que nós vivamos a nossa vida aqui, no presente século, como se nós estivéssemos com a mente no futuro. A carta de Pedro, no geral, ela tem um perfil escatológico. O que significa isso? Que ele trata, ele relembra sempre sobre o que acontecerá nas últimas coisas. Exorta os irmãos para que ele tenha uma visão, o coração firme no que acontecerá no futuro, naquilo que o aguarda, na esperança que eles têm na vida eterna. Irmãos, e por que eles fazem isso? Por que Pedro faz isso? Ele faz isso porque ele queria dar esperança aos crentes. Ele queria resgatar a esperança dos crentes. Esses irmãos, nossos irmãos aqui, para quem Pedro escreve, e eles viviam dias de perseguição. E pelo que entendemos aqui, não era uma perseguição do Estado, nada desse tipo. É uma perseguição que às vezes nós vivemos. Apesar de, eu creio, ser mais amena do que eles passaram, claro, mas é uma perseguição que se mostra naquela perseguição dos próximos, dos parentes, dos vizinhos, daquelas pessoas que cercavam e não entendiam o modo de vida deles, o porquê que eles pensavam daquela forma, como eles não podiam abraçar aquelas coisas gostosas do mundo e renegar o mundo e para seguir esse Senhor que eles tinham, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, ele fala da escatologia, ele usa a escatologia para dar firmeza aos irmãos. E nós, meus irmãos, nós temos que nos valer disso também. Não podemos desprezar essas coisas. Há irmãos que têm medo de estudar escatologia, ficam assustados. Mas, meus irmãos, toda a nossa esperança, toda a nossa glória, toda a nossa alegria, ela está, na verdade, na esperança que nosso Senhor Jesus conquistou para nós. E essa esperança, ela está no futuro, é claro, né? A esperança, mas é o que nós esperamos para o futuro. É aquilo que nos alegra, é aquilo que deve nos motivar a viver a fé cristã. É o que nosso Senhor conquistou para nós, a vida eterna. Amados, a nossa visão de mundo, ela não pode estar resumida a isso aqui. Se tudo que nós cremos no Senhor se resume a isso, nós sabemos pela Bíblia que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Renegamos esse mundo, falamos não para as coisas do mundo, para as paixões que temos, para tudo aquilo que nossa carne quer. Para quê? Para nada. Sabemos que nosso Senhor nos guardou uma glória, uma satisfação que nós não podemos descrever, muito além das palavras. E o nosso tudo, aquilo que nós queremos, não está aqui. Renegamos o pecado e essas coisas por amor ao Senhor, mas sabendo também que nós teremos uma glória eterna. Amados, eu quero que os irmãos notem o seguinte, que o mundo
O mundo é o contrário disso. O mundo, ele tem tudo que ele tem, está aqui. Toda a sua alegria, toda a sua esperança, tudo que eles têm, tudo que eles querem, estão aqui. E o crente que não tem essa visão de futuro, o crente que ele não está vislumbrando o que o espera, que ele não tem essa esperança firme e consolidada, sempre à mente, sempre ali no seu coração, essa alegria de saber que o Senhor reservou para ele algo tão grandioso. E, na verdade, ele é um crente mundano. O mundo ele não tem esperança de futuro, ele não tem uma esperança escatológica, ele não tem uma herança que o aguarda. E tudo que o mundo espera está aqui. E eles tentam criar o céu na terra, viver o céu deles aqui. E na verdade, tudo de bom que eles têm aqui é o máximo que eles chegaram do céu, né? Assim dizer. O céu deles será aqui, com certeza. Enquanto para nós, que temos esperança eterna, essa terra aqui é o pior que nós passaremos. Tudo que nos espera no futuro é algo grandioso e glorioso pela graça de nosso Senhor. E o crente, meus irmãos, que tem sua esperança apenas nessa terra, que está apenas olhando as coisas aqui desse mundo, ele é um crente mundano. Por que ele é um crente mundano? Porque ele tem uma mente mundana. Porque ele quer o que o mundo quer. Ele está de olho naquilo que o mundo está de olho. A sua alegria, a sua esperança são seus bens, o trabalho que ele tem, as coisas que ele alcança aqui, os prazeres que ele vive nesse mundo, seus momentos de alegria, e essas coisas assim. E por isso, ele tem uma vida mundana e, consequentemente, ele terá uma mente mundana. Não há como fugir. Não há como fugir disso. Eu quero, meus irmãos, que os irmãos observem que esse texto aqui, especialmente o versículo 7, e consequentemente os outros versículos também estão dizendo sobre a mesma coisa. Ele está dizendo que nós devemos ser mais zelosos na vida cristã, mas que para que nós sejamos zelosos na vida cristã, ele vai dizer aqui em 3 áreas, nós temos que ter uma mente que está firmada na nossa esperança, no futuro, não aqui. Nós devemos ter uma mente que está certa, que tem uma certeza do que nos aguarda no futuro. O fato do crente saber que tudo aqui vai passar, o fato do crente saber que tudo que ele vê nesse mundo vai acabar, isso dá ao crente uma vida mais zelosa, uma vida cristã com mais firmeza no Senhor. Não tenha dúvida disso, meu irmão. Se você não tem essa mente que visa o futuro, que está almejando a glória que o Senhor preparou, a vida futura do crente, é impossível que o irmão tenha uma vida zelosa, uma vida cristã zelosa. Irmãos, quando nós estamos firmados nas coisas futuras, nós como crentes, nós estaremos com certeza menos preocupados com as coisas desse mundo. Nós estaremos menos preocupados com os valores físicos desse mundo, com os valores materiais desse mundo, com as coisas mundanas que temos aqui, com essas coisas seculares. E nós estaremos muito mais voltados para aquilo que é relacionado à vida cristã, porque essas coisas são eternas. E tudo que é eterno enche nosso coração de alegria e de satisfação. Meus irmãos, a nossa vida cristã, ela não é uma bolsa que nós carregamos. Ela não é um anexo, um apêndice, não. A vida cristã, ela é a vida que nós temos que viver. E para nós termos essa visão, vivermos a vida cristã de fato, é necessário que nós tenhamos uma vida que é fundada na esperança futura. Essas coisas não é algo que nós devemos desprezar, que nós não devemos nos atentar. Não. A Bíblia quer que nós não sejamos ignorantes com as coisas futuras. E por quê? Porque as coisas futuras é o que nos dá esperança, que nos dá alegria, que nos dá contentamento e que faz com que nós nos dediquemos mais e mais a Deus, mais e mais em buscar a Deus, em viver a vida que agrada a Deus. Olha o que diz o versículo 7. É o versículo que nós analisaremos nessa parte e nas outras iremos para os outros textos. Mas olha aqui. E já está próximo o fim de todas as coisas. Meus irmãos, essa aqui é uma declaração escatológica.
Pedro está fazendo uma declaração escatológica, uma declaração que aponta para o futuro. Ele fala assim: o fim de tudo está próximo. Então o que ele diz? O fim aqui, ele não está dizendo que o fim do mundo, que o mundo irá acabar. Não é isso que ele está dizendo. O fim aqui não quer dizer um fim cronológico, a cessação do mundo. Não. Ou a palavra aqui que ele usa, telos, pode significar apenas um fim de uma etapa. O fim aqui, um objetivo, a consumação desse mundo como conhecemos. Ele atingiu um objetivo. Pedro está falando aqui da volta do Senhor. Quando ele virá, nós seremos transformados, que estivermos aqui, e os mortos ressuscitarão. É disso que Pedro está falando. Ele não está falando aqui que o fim da perseguição, no sentido de que vai trocar os governantes também, que nós viremos um momento de paz aqui, porque vai outros governantes, ou acabar a perseguição, de algum modo não seremos beneficiados com isso. Não. Ele está dizendo da volta do nosso Senhor. Ele está dizendo, e já está próximo o fim de todas as coisas. Ele está falando aqui, está próximo, ou seja, está iminente. Está para acontecer. O dica aqui, que é algo que pode acontecer a qualquer momento. E ele quer que nós, irmãos, e ele estava aqui com isso, e ele quer que nós tenhamos uma mente com expectativa e antecipação. Nós temos que viver assim. Uma mente com a querendo, buscando, esperando o Senhor voltar. E ele fala aqui, por isso, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ele diz aqui, em face disso, já que o fim de todas as coisas está próximo, já que está chegando o fim de tudo, vocês têm que ser criteriosos, e têm que ser atentos, estarem alertas. O que o texto está dizendo, irmãos? É o que nós estávamos falando aqui. Que eu sei que o fim de tudo se aproxima. Eu sei que o fim está chegando. Sentimos isso, sabemos disso. O que vai acontecer? Logo, eu serei mais zeloso e eu serei mais atento com as coisas de Deus. É isso que irá acontecer. Essa é a consequência disso. De eu saber, de eu manter isso na minha mente. Pedro aqui ele fala, sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Sóbria é uma pessoa que não está bêbada. Mas é uma figura de linguagem aqui. Ele está dizendo o seguinte, não seja como os bêbados. O que significa? Os bêbados são pessoas que eles não têm atenção. O bêbado vai atravessar a rua. Ele olha para os dois lados, ele presta atenção? Claro que não. Enquanto muito vemos aí como eles dirigem, acidentes que são causados, são atropelados e coisas assim. Por quê? Porque eles não estão sóbrios. Pedro está falando aqui, preste atenção, fique alerta, fique ligado. Não se distraia, não se seduza com esse mundo, não. Seja sóbrio. Ele fala, vigiai, ou seja, não durma. No sentido claro que é figurado. Esteja alerta, esteja atento ao que o mundo ao que está acontecendo aí. Meus irmãos, Pedro não quer que nós nos distraiamos com esse mundo. Que nós ficamos com a mente abobalhada, perdidos com esse mundo. Né? Ele quer que nós desenvolvamos uma postura cristã. Uma postura cristã que é marcada pelo zelo, pelo cuidado e pela dedicação. Mas, em quais áreas que nós devamos ser dedicados, que nós devamos ser zelosos, estar alertas e vigilantes? Irmãos, Pedro irá dizer aqui. E eu quero ressaltar para os irmãos em 3 áreas. Eu vou fazer mais 3 vídeos falando sobre isso. E a partir do versículo 7, Pedro começa a dizer em quais áreas nós devamos ser alertas, ser atentos com as coisas de Deus, com a vida cristã, as coisas da vida cristã. E você, meu irmão, deve olhar para essas coisas e perguntar, eu sou cuidadoso com isso? Eu sou alerta com isso? Essas coisas estão no meu coração? Eu estou alerta? Se não se você não está alerta com essas coisas, significa que você não está consciente, você não está atento ao fato que o fim de todas as coisas está próximo. Você está ignorando isso. Você não está vivendo com o fato de que tudo está para acabar. Você não está tendo uma visão escatológica da vida. Amados,
De alguma forma, você acredita no seu coração que esse mundo é eterno, que esse mundo não vai acabar. Mesmo inconscientemente, no seu coração, o que permeia ele é o fato de que você quer encontrar a sua felicidade nesse mundo, você quer encontrar as coisas que te agradam, o seu olhar estão fixos aqui, nos seus bens, no seu trabalho, nas coisas que você vê, que estão à sua volta. Irmãos, caso você não seja zeloso nessas coisas, você tem que observar, porque existe um mundanismo presente na sua mente. Existem práticas, existem coisas que você tem feito, que você tem pensado, agido como mundo. E a lição que eu quero deixar aqui nessa parte para os irmãos é essa. Irmãos, quando você esquece que esse mundo é passageiro, quando você esquece que esse mundo é efêmero, que ele está se desfazendo, que ele irá acabar, você será fascinado, você estará fascinado e desatento com os perigos que esse mundo tem. Note, observe, irmão, seja vigilante, esteja alerta, seja sóbrio, assim como Pedro diz. Por quê? Porque esse mundo não dura para sempre. Ele passa, ele passará. E o que restará? O que restará é as coisas que você construiu para a vida eterna. São as coisas da sua vida cristã. Essas coisas passarão. As obras que você fez aqui, relacionadas a Deus, as boas obras, isso sim ficará. E por quê? Porque você fez essas coisas visando o que é eterno, visando o que Deus guardou para você, visando a vida futura que você tem. E assim, quando você tem essa visão no futuro, essa visão sabendo que o fim de todas as coisas está próximo, você começará a amar mais a Deus, buscar mais a Deus e estar atento com as armadilhas e os perigos que esse mundo tem. Meus irmãos, quantos jovens, quantas pessoas não estavam alertas, não estavam atentos com as armadilhas desse mundo, e com isso, o que aconteceu? Eles se fascinaram com esse mundo, amaram esse mundo e caíram nessas armadilhas, nessas covas, nesses buracos, não trilharam um caminho firme do Senhor, se desviaram e caíram. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque eles não tinham uma visão fixa no Senhor, na esperança que Deus preparou para eles. E o que Pedro diz aqui é assim: estejam alertas, cuidado, é isso que Pedro diz. E por quê? Esse mundo vai passar, esse mundo vai acabar. Não se apegue nesse mundo, esteja alerta com seus perigos, se atentem para aquilo que é eterno. Amém? Nos próximos vídeos nós veremos as 3 áreas da vida cristã que Pedro quer que você esteja alerta e seja cuidadoso. E que você estando alerta, e que você estando pensando, consciente que esse mundo passará, você dará com certeza mais valor. Amém? Que Deus abençoe.